Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Neurotalks, o nosso podcast de saúde mental, autocuidado e prevenção de burnout. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que veio de longe, mas que eu dei a sorte de poder receber aqui hoje, porque ela está de passagem aqui por São Paulo. A Thelma Abrão, ela é biomédica, mãe de 2, ela é especialista em neurociências, uma das maiores especialistas em desenvolvimento infantil desse país. Seja muito bem-vinda, minha querida. Que prazer estar aqui, que bom que deu certo. Que bom. Uma honra receber esse convite, obrigada mesmo. Que bom, Thelma, que legal. A gente se conheceu na internet, porque nossos assuntos, eles ali, em algum momento, eles se conversam, né? E aí a gente estava tentando marcar e deu certo que você estava aqui. Pois é, muito bom. Muito bom, muito legal. E você mora nos Estados Unidos? Eu moro lá já há quase 6 anos. Que legal. E Thelma, conta pra gente, assim, como é que foi essa história? Porque assim, gente, a Thelma, ela é a pessoa, além de ser uma super escritora, ela vai contar pra gente a história dela, a Thelma, ela criou o conceito da educação neuroconsciente, né, Thelma? Isso. Como que é isso? A educação neuroconsciente, na verdade, eu falo que ela é fruto da minha história. Eu sou biomédica, né? Sou formada há quase 30 anos. A gente sabe que a gente tá ficando velho com assim, né? Há quase 30 anos, pensa. Eu formei, eu tinha 21 anos. E, na verdade, hoje eu entendo, assim, sabe? Porque na época, quando eu tinha 17 anos, quando eu entrei na faculdade, eu falei, nossa, será que eu acertei mesmo nessa escolha? Sabe aquela coisa quando você é muito nova e não sabe bem o que você quer? E eu falo que eu demorei bastante tempo para ter certeza que entrar na área da saúde foi uma decisão correta. Principalmente quando eu fui buscar compreender o comportamento dos meus filhos. Então, a educação neuroconsciente, ela começou a nascer, eu falo que foi um conjunto de peças que eu fui montando, mas ela começou a surgir quando eu me tornei mãe. Quando eu comecei a enfrentar desafios para compreender por que essa criança chora desse tanto, por que faz tanta birra, meu Deus, por que se joga tanto no chão? E eu acabava agindo sempre daquele modo automático, daquele modo que a gente aprende. Não, criança, você tem que se defender, né? Você tem que mostrar quem é que manda. Se você não botar limite com firmeza, não der uns tapinhas, não gritar. E aí eu comecei a fazer o que me ensinavam, né? Que falava que era certo. E eu falava, gente, mas isso não pode estar certo, porque minha vida virou um caos, né, Ana? Falei, não dá certo viver assim. Eu comecei a buscar conhecimento. Comecei a estudar o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento. E as coisas começaram a fazer um sentido tão grande. E eu falei, como é que a gente não aprende isso na escola? Como é que a gente não aprende isso na faculdade? Como é que ninguém ensina para nós sobre como que funciona o cérebro de uma criança? Porque nem todo mundo tem filho, você concorda? Claro. Mas todo mundo teve infância. Então, todos nós temos que entender a infância, porque a vida adulta é consequência da infância. Inclusive, a minha forma de lidar com os meus filhos era consequência da minha própria infância. Né? Os gatilhos, a falta de paciência, querer tudo do meu jeito. Então, a neurociência foi um caminho de autoconhecimento, mais do que nada. Eu não comecei a estudar para se tornar uma profissão, comecei a estudar para me tornar uma mãe melhor, para me entender o meu comportamento, entender o comportamento dos meus filhos. Só que eu falei, gente, isso aqui é um caminho sem volta. É tão maravilhoso, toda a descoberta que eu tô tendo, que eu não tenho como guardar só para mim. Então eu comecei a falar, comecei a ensinar, comecei a dar workshops, comecei a ir para a internet, né? As coisas foram crescendo a uma velocidade absurda. Eu vi que tanta gente se sentia assim como eu, né? Mães, principalmente, perdidas, sozinhas, angustiadas, se sentindo culpada, muitas vezes sem saber como agir diferente, né? E então eu falo, eu quero ensinar para as pessoas o que ninguém me ensinou. Eu quero levar para o mundo e falar que dói não ter esse conhecimento. Quando a gente não sabe por que uma criança faz o que faz, quando a gente quer que ela nos obedeça a qualquer custo, quando a gente desconsidera a biologia humana, você vai ter muito caos e muita dor na sua família. Então, você vai viver gritando, você vai viver estressada, aquilo afeta o seu casamento, aquilo afeta o ambiente familiar, afeta o emocional dos filhos e das mães principalmente, né, Ana? Então, a educação neuroconsciente foi o nome que eu dei, eu conheço esse termo. Que eu achei incrível, fantástico. Faz muito sentido, né? Muito, total. Porque é você ter consciência de como funciona o seu sistema nervoso e como que os acontecimentos, principalmente da sua infância, impactam o seu comportamento. Porque a ciência é muito clara já hoje em dia, né? A neurociência avançou muito nas últimas décadas
E os primeiros anos da infância são fundamentais, né, na construção das nossas habilidades cognitivas, da forma com que a gente vai aprender a se relacionar com o outro, da forma com que a gente se relaciona com a gente mesmo. Né? Tem gente que fala, ai, Thelma, eu sou explosiva, eu herdei um gene da explosão. Minha mãe era explosiva, meu pai, todo mundo na minha família é explosivo. Eu falo, não. Faz muito tempo que a genética deixou de ser algo assim definitivo. A genética, claro, todo mundo tem herança genética, mas o comportamento, ele é aprendido. É muito mais o ambiente, né? Exato, dos relacionamentos. E assim como você aprendeu a agir da forma que você age, você pode escolher aprender a agir de uma outra forma. E aí que mora o grande desafio, né? Porque lá na infância, como foi moldado o seu sistema nervoso? Como era o ambiente que você vivia? Era um ambiente que tinha afeto, que tinha acolhimento? Ou era um ambiente pautado no medo, na ameaça, no castigo? E essa criança vivia o dia inteiro ali, né? Com adrenalina a milhão, coração acelerado. O eixo HPA, né? Que é o do sistema nervoso ali que produz cortisol, adrenalina, os hormônios do estresse ativado. Então, hoje a gente sabe que quando uma criança viveu num ambiente assim, a probabilidade dela ter dificuldade de aprendizado, de relacionamento, dela inclusive se tornar um adulto com vícios, né? Vício em droga, vício em álcool, porque ele não aprendeu a se autorregular quando deveria. Então, acaba indo para chocolate, álcool, droga, né? Sexo, vários tipos de vícios para recompensa imediata, para se acalmar, ali, né? Então, assim, as consequências são grandes e todos nós devemos nos preocupar com a saúde mental das mães, né, das famílias, entender como é que funciona esse desenvolvimento desde a infância. E você tem mais de 12 livros? Você tem 12 livros? Na verdade, eu tenho 2 livros físicos e no ano passado, aliás, no final de 2022, a Amazon do Brasil me convidou para participar de um projeto que se chamava Leituras Rápidas. Eles queriam estimular os brasileiros além, né? Então, a gente falou, vamos pegar alguns autores brasileiros e fazer livros rápidos. E foi uma honra, né? Fui convidada para participar, para escrever 12 livros, um por mês, durante um ano. Ah, ok. E eu topei, e foi uma loucura, imagina, todo mês um livro. Meu Deus. Mesmo sendo um livro curto, né? Nossa. É desafiador. Então, claro. Agora eu tenho 14 e o 15º está vindo já, vou lançar agora em abril aqui no Brasil. Que coisa incrível, que legal. A gente acha que vai parar, e não, já escrevi muito agora, mas daqui a pouco vem outro assunto, né? É um vício bom. É um vício bom. E pensando principalmente em tanta gente que você está ajudando, né? Essa é a melhor parte, né? Essa é a parte que mais me dá, assim, alegria e satisfação de continuar. É um trabalho que eu amo. Eu acho que é uma marca muito positiva, né? Que você deixa na vida das pessoas. É um legado, né? Exatamente, é um legado. E eu acho assim, eu falo para os meus filhos, né? Eles falam, mamãe, você gosta muito de trabalhar, né? Eu falo, gente, eu amo o que eu faço. Então, eu acho assim, eu sempre amei entender o ser humano, sabe, Ana? É algo que, desde pequena, assim, criança, adolescente, fui crescendo sempre muito apaixonada pelas pessoas, pelo comportamento das pessoas, querendo entender por que eu faço isso, por que eu reagi assim, assado. Então... Não, e você pegou ali uma questão, né, um tema de estudo tão importante, tão crucial para o nosso desenvolvimento, né? Para a gente chegar onde a gente está hoje, e como a gente estava falando, né, antes de começar a gravação, na forma como a gente foi criado, ou na forma como a gente vai se relacionar com os nossos filhos, que crianças a gente vai deixar para o mundo, que profissionais eles vão ser, Exato. E que famílias eles vão formar, né? É muito sobre isso, porque, é claro, a gente não tem controle sobre quem nossos filhos vão ser, o que eles vão fazer, não é? A gente tem controle sobre o nosso próprio comportamento. Mas eu acho que é muito importante a gente deitar a cabeça no travesseiro tranquila de que a gente fez a nossa parte, não é? Que você deu o seu melhor, que você buscou se reeducar para melhor educar. Porque a gente não é responsável pela educação que a gente recebeu na infância, mas nós somos responsáveis por nos reeducar. E principalmente se reeducar para melhor educar. E não falar, minha mãe me bateu, eu vou bater também. Não, meus pais me trataram assim e hoje sou uma pessoa de bem. Não, ninguém precisa apanhar para se tornar uma pessoa de bem. Perfeito. Você se tornou uma pessoa de bem por bons exemplos que você teve. Pai e mãe bate nos filhos, muitos pais falam, eu tô te batendo porque eu te amo. Não. Pro seu bem.
Você não está batendo porque você ama, você está batendo porque você não sabe outra forma de agir. Você está batendo porque você não consegue lidar com a sua raiva. Você está batendo porque você não recebeu educação emocional. Não é porque você ama. Porque amando também você pode aprender a colocar um limite com respeito. Você pode falar, filho, senta aqui comigo. Isso que você fez não foi certo. Eu vou te explicar por que isso não foi certo. Vem cá. E levar em consideração a idade dessa criança. Você está tentando corrigir uma criança de 2, 3, 4 anos com um tapa? Né? Ela nem tem córtex pré-frontal desenvolvido para entender o que está acontecendo, para entender as consequências das próprias atitudes. Então, essa expectativa irreal sobre o comportamento infantil é a origem da violência contra a criança. Perfeito o que você está trazendo. Perfeito, Thelma, perfeito. E isso tem muito a ver com aquilo que eu trato, né? Que muitas vezes a mãe, principalmente, vamos falar de mãe, né? A mãe que grita, que bate ou que tem um comportamento explosivo com uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, muitas vezes ela está esgotada. Muito, né? Muitas vezes mesmo. E você recebe milhões, você tem 1 milhão de seguidores só no Instagram. Eu já fui essa mãe. Você já foi essa mãe? Eu já fui essa mãe e eu posso falar com propriedade sobre isso, porque quase 6 anos atrás a gente foi transferido para os Estados Unidos, já contei isso várias vezes. Eu acho que é uma história que inspira muitas mães, porque é possível, né, a gente sair desse lugar. É um lugar difícil de estar, que é o de sobrecarga, né? Mental, física, às vezes você não tem rede de apoio, às vezes o marido está trabalhando o dia todo fora e não consegue colaborar, contribuir, fazer a parte dele. No meu caso, meu marido sempre foi muito unido a mim na criação dos nossos filhos, a gente faz tudo muito juntos. Quando a gente mudou para os Estados Unidos, nós perdemos toda a nossa rede de apoio, não estava perto da família, era eu, ele e 2 crianças, né? Uma de 2 e outra de 3 anos. Um atrás do outro, pensa. E eu não tinha conhecimento ainda sobre o comportamento, né, dele. Então, um fazia birra, o outro fazia também. Quando eu vi, estavam os 2 no chão. E eu, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu parei até de ir em restaurante, Ana, pra você ter uma ideia. Nossa. Que eu ficava, ai, olha só, tá todo mundo me olhando, vão achar que eu não sou uma boa mãe. E tudo que eu queria ser era uma boa mãe. Mas eu não conseguia, não sabia como. Então, eu gritava muito. Eu falava, bom, eu vou gritar para eles pararem. Só que só piorava. Você gritava com eles? Gritava muito. Nossa, muito triste. Por isso que eu te falo, causa muita dor. E muita culpa depois. Exatamente. Eu ia dormir todo dia triste. Todo dia. Eu falava, gente, o que eu faço? Amanhã eu quero ser diferente, eu pensava. Amanhã eu não vou gritar com eles. Amanhã eu vou mudar. Só que eu não mudava. Porque pra gente mudar, você precisa aprender algo diferente. Então, não adianta... Por isso que eu falo, gente, só querer mudar não é suficiente. Você tem que querer e tem que buscar conhecimento. O que eu faço no lugar de gritar? E esse foi um treino dificílimo para mim, parar de gritar. Porque eu estava tão acostumada a ficar com raiva e gritar, que eu falei, e agora, o que eu faço? Eu combinei com meu marido, falei, olha, lindo, toda vez que eu sentir que eu vou gritar, eu vou me afastar, você não pergunta nada, eu só vou sair de fininho para respirar, e aí em seguida eu volto. Mas era o tempo inteiro saindo assim, ó, pela culatra, sabe? E ainda que aqui no Brasil a gente, muitas vezes, né, as pessoas que têm um pouco mais de condição, tem uma ajudante em casa, uma babá. Eu não tinha, tá? Exato, fora do país quase não existe. E eu quero falar sobre isso. Opa, desculpa que eu bati aqui, né? A gente tem que cortar essa parte, porque senão dá um ruidão, né? Mas assim, eu quero falar sobre a parte das pessoas que não têm rede de apoio, que não têm ajudante, porque eu não tenho. Até hoje a gente não tem. Nos Estados Unidos é outra cultura, né? Ninguém tem. Você acaba se adaptando àquela vida onde todos participam. Né? O marido contribui, ele cozinha também, eu cozinho também, as crianças arrumam o próprio quarto. Então, todo mundo contribui, o que deixa muito mais leve, que aliás, essa é uma dica aqui que já vai ficando para as pessoas do Brasil também, porque a mãe faz tudo para todo mundo, né? Não, põe a criançada para se sentir útil, para colaborar, põe o marido também, né, para lavar uma louça, fazer a janta aí 2 vezes por semana. Na minha casa, desde pequenininha, minhas filhas, pelo menos, tiram lixinho do banheiro. Não, isso é maravilhoso. Guardam tênis, ajuda a esticar lá o edredom de qualquer jeito. Depois eu vou lá e dou uma arrumadinha. O senso. Mas é o senso de pertencimento, de capacidade. De utilidade. E esse é um dos pilares fundamentais, né, no desenvolvimento humano. A gente quer se sentir útil. O que acontece com uma pessoa que não se sente útil? Ela deprime. Então a criança quer, né? Isso é um incentivo. Mas voltando aqui para quando eu comecei a ficar sobrecarregada, né, e gritar. Meu marido saía para trabalhar.
E eu ficava em casa com os 2 filhos. Então, assim, era eu cozinhando, eu cuidando de casa. E 2 crianças que, naquela época, precisavam muito da minha atenção. Criança nessa idade, ela não faz nada sozinha ainda, né? Ela é bastante dependente. Então, eu fui ficando extremamente esgotada. E se eu não tivesse conseguido parar para raciocinar que eu precisava mudar, eu não sei, entendeu? Acho que eu ia fracassar muito como mãe. Eu ia dar muito errado. A minha família ia dar muito errado. Talvez meu casamento já tivesse até acabado, sabe? Porque um dia meu marido chegou do trabalho e no auge do meu desespero, com as 2 crianças chorando, eu falei, meu Deus, ou eu aprendo o que eu não sei sobre educar, ou eu vou fracassar como mãe. Esse dia foi o dia que eu tomei uma decisão e tudo começou a mudar. Foi incrível, assim. Então, Qual foi teu primeiro passo para quem estiver ouvindo a gente e estiver passando por algo parecido? Pois é. Nesse dia que você falou, foi a partir daqui, esse marco. Eu queria muito ter tido uma Thelma na minha vida, naquela época. Com certeza. Mas eu não tive. Porque você ajuda a vida de muita gente. Quando eu falei que você vinha aqui, eu tenho amigas que deram pulo desta altura, assim. É muito bom saber que, né, a gente contribui de alguma forma na vida das pessoas. Mas eu me sentia muito só dentro dessa dor, porque toda vez que eu tentava falar para alguém que eu estava achando difícil, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu era muito julgada. Então, normalmente eu ouvia assim, ai, para de reclamar, você tem tudo, você mora aí nos Estados Unidos, seus filhos são super saudáveis, nossa, que... Ou então, ai, você tem só 2, eu tive 4, eu tenho 5. Eu falava, meu Deus, que solitário que é esse mundo maternal. Eu só queria que alguém me abraçasse e falasse, olha, é assim mesmo, né, vai passar. Olha, vamos conversar um pouquinho sobre o seu comportamento? Sabia que você pode mudar? Eu nunca tive alguém falando para mim como eu ajudo tantas pessoas hoje, né? Então, eu tive que encontrar esse caminho sozinha, né? No auge do meu esgotamento, em um outro país, eu entrei na internet e digitei lá assim, mães desesperadas. Ah, sério? Foi essa palavra? Desperate Mothers, foi em inglês. Eu tava lá nos Estados Unidos e eu comecei a ver help, né? Tipo, algum curso, parenting. E aí, eu achei um curso lá que estava escrito, né? Você tem filhos, você está sofrendo para educar seus filhos. Tem um curso de 3 dias prático. Eu falei, gente, mas isso existe? Como é que eu morei no Brasil? 40 anos, eu nunca vi isso na minha vida. Nunca ninguém me falou disso. Na hora, me matriculei, falei, eu vou lá aprender, eu quero aprender, eu preciso aprender o que eu não sei, né? E aí, lá eu comecei a entender algumas coisas, bem pouco ainda, sabe? Porque o que eu queria nesse momento? Eu queria corrigir o comportamento dos meus filhos. Eu não estava entendendo que eu que tinha que mudar, assim, eu sabia que eu tinha que aprender algo diferente, né? Eu só não sabia que era tanto, né? E aí, tá. Que é sempre mais fácil a gente pensar que o outro muda, mesmo que esse outro seja uma criança de 2 ou 3 anos, do que a gente, né? E é interessante, porque as mães me procuram, os pais, sempre assim, como que eu faço para mudar o meu filho? Como que eu faço para mudar o meu marido? Sabe quando você sente assim, ai meu Deus, eu já estive nesse lugar, coitado, eu sei o que ela tá sentindo. E hoje eu falo com muita propriedade, né? A gente só tem o poder de mudar nós mesmos. Perfeito. Você tem o poder de mudar alguém, Ana? Jamais. A gente não consegue. E eu acho que talvez essa seja uma das grandes sacadas, viradas de chave do amadurecimento, né? Muito. De quando a gente entende que é você com você mesmo. E o tanto que isso é libertador. Maravilhoso. Porque a partir do momento que eu dependo, então, da minha ação para mudar, nossa, aí o que aconteceu? Eu falei, tá bom, sou eu que vou mudar. Então eu vou mudar, porque eu tenho esse traço da disciplina muito forte em mim. Eu não sou uma pessoa que sabe o que tem que fazer e não faz, entendeu? Eu faço, e faço rápido. Então, eu comecei a ajustar o meu comportamento, eu comecei, né, a ajustar o meu tom de voz. Comecei a dar um amor para os meus filhos que eu não dava, porque me falavam assim, se você ficar com esse menino no colo, ele vai ficar mimado, vai ficar mal acostumado. Olha só, gente, pelo amor de Deus, é muita tristeza. Você, sabe, a criança precisa desse colo, ela precisa desse afeto. Então, meus filhos começaram a ficar muito mais calmos, né? A rotina começou a ter mais leveza. E o meu marido também era como eu. A gente não tinha nenhum dos dois, a gente fazia o que a gente aprendeu. E quando eu comecei a mudar o meu comportamento, ele falou, nossa, você me ensina? O que é que você está fazendo? Porque as crianças mudaram, né? E antes disso, eu ficava, sabe, ai, você tem que mudar também, porque olha só como você está falando com eles. Eu nem tinha conseguido mudar ainda, mas ficava lá querendo que ele mudasse.
Aí eu entendi que eu falava uma coisa para ele e fazia outra. Eu falei, não, nada vai mudar se eu realmente não mudar. Porque o que inspirou ele a mudar? O meu comportamento. A tua mudança, né? A prática de fazer o que eu queria que ele fizesse, não só falar. Então, eu falo, gente, as nossas atitudes inspiram muito mais do que as nossas palavras. E isso também serve para os nossos filhos. Você concorda? Total. Se você é uma pessoa que se alimenta bem, come coisas saudáveis, seu filho também vai tender a ter esse comportamento, né? O pessoal fala pro filho, come salada, e não tem alface em casa porque ninguém come. Ou então, para de gritar, e você só fala gritando, né? Então, é um desafio enorme, gente, a gente se reeducar, mas é possível e é tão maravilhoso. E conforme isso foi avançando, eu não parei mais, porque eu não parei mais de estudar. Comecei a fazer cursos com grandes especialistas nos Estados Unidos, né? O bom de estar lá é isso, né? Você vai direto na fonte com pessoas que você nunca imaginou se encontrar pessoalmente. Então, tive essa oportunidade, essa honra, né? De poder aprender com grandes pioneiros dessa área. E, gente, eu não parei mais, sabe? Lancei um primeiro livro no meio da pandemia, acho que foi 2020, e foi justamente, calhou de ser, né? No meio da pandemia, os pais ficaram desesperados com os filhos em casa, e esse livro virou um best-seller, e de lá para cá as coisas foram evoluindo, né? Aí, Thelma Abrão voando, que maravilha, voando para ajudar tanta gente, né, Thelma? E tantas pessoas que têm esse impacto nas suas relações, porque acho que se você muda a tua relação com o teu filho, você acaba ficando muito mais feliz e muito mais preparado para lidar com a tua relação afetiva, com o seu marido, com o teu trabalho e com todo o resto, né? Quantos casamentos não acabam por conta do caos ali na maternidade, né? Na paternidade. Então, olhar para a infância, como eu falo, né? Nem todo mundo tem filho, mas todo mundo teve uma infância. Então, não é só sobre a gente olhar para a infância dos nossos filhos. É olhar para a nossa. E ressignificar aquilo que nos aconteceu. Porque, olha só, os nossos pais, eles nos deram o que eles tinham para dar. E eles não tiveram acesso ao conhecimento que a gente tem hoje. Então, não faz sentido que a gente fique repetindo padrões, sendo que hoje a gente tem tanto conhecimento. Não é achismo. Tem centenas de estudos científicos comprovando, né? Tudo que eu falo, tudo que eu ensino. Nos meus livros também eu trago inúmeras referências. Então, só não muda quem não quer, sabe? Quem quer o caminho mais fácil. E qual que é o caminho mais fácil? Gritar. Bater, fica quieto, que sou eu que mando aqui. Educar na base do medo. Só que daí, lá na frente, você não reclama. Não reclama, porque a conta chega, as consequências vão chegar, né? E aí, assim, o que eu mais recebo de pergunta quando eu abro caixinha é: como eu faço para o meu filho me obedecer? Ele não me obedece. Essa é, assim, a número 1, né? Então, eu escrevi até um livro, chama O Mal da Obediência Cega. Ah, é? Tem na Amazon, que sim. Incrível! Eu trouxe lá exatamente esse ponto para desconstruir, né, essa questão de eu quero um filho obediente. Será que você quer um filho obediente? Vamos pensar comigo. Você quer no futuro que seu filho seja autônomo, que criativo, ele saiba tomar boas decisões, que ele tenha boa autoestima, que ele seja proativo, não quer? Quer que ele seja seguro, que ele tenha sucesso, tá? Agora, como é que ele vai aprender a fazer isso se ele só foi criado para te obedecer? E quando a criança é criada para obedecer, é assim, ó, fica quieta que você tem que fazer o que eu tô mandando. A criança não tem que querer. Por que eu tenho que fazer isso, pai? Porque eu tô mandando, acabou. Quer dizer, eu não considero que essa criança pense e sente. Eu não deixo ela argumentar, eu não deixo ela desenvolver o raciocínio. Eu não deixo ela trazer a visão dela. Eu não ensino ela a pensar. Eu não ensino ela a focar em soluções. Eu não tenho paciência para dialogar com ela. Mas eu quero que ela seja bem-sucedida, que ela saiba resolver problemas, mesmo quando eu não estiver por perto. Como é que o seu filho vai resolver problemas mesmo quando você não estiver por perto? Ele só sabe obedecer. Você não deu essa autonomia, Não né? deu. Porque tomada de decisão é uma habilidade cognitiva que precisa ser aprendida e desenvolvida. Você concorda? Treinada. Então, pare e pensa, será que você quer isso mesmo? Agora, claro, a criança precisa ser conduzida, né? Ela precisa ser guiada, orientada. Tem regras sociais, não é? Na escola tem regra, na família também, não é? Horário para dormir, horário das refeições. Então, não é que, nossa, agora meu filho vai fazer o que ele quer, porque daí as pessoas já vão para um outro extremo.
A Thelma fala que não pode bater e que a criança fica solta. Não quer dizer isso, gente. Né? Minha família tem horário, minhas crianças dormem cedo, tem escola. A questão é que... Tem regras. Tem, gente. As regras são necessárias. Ué, a gente vive numa sociedade, você não vive no meio da selva como um macaco. Entende? Então você precisa aprender a seguir regras. Você não vai passar no farol vermelho só porque você quer. Você não vai, né, faltar no emprego só porque você quer. Aliás, você vai, mas tem consequência. Você vai ser mandado embora, não é? Você vai perder seu emprego. Você pode passar no farol vermelho, mas você pode bater o carro. Pode acontecer várias coisas. Só que a criança, ela só vai aprender consequências, né, Ana, com o passar do tempo. Com o amadurecimento do córtex pré-frontal, das funções cognitivas, ela começa a ter controle de impulso, ela começa a raciocinar, ela começa a lidar melhor com o que ela sente. Isso demora. E na nossa espécie, Homo sapiens, né, nós somos um mamífero que o cérebro demora mais tempo para amadurecer. Então é trabalhoso. E aí, os pais precisam entender que isso faz parte da nossa biologia. Não adianta querer mudar isso, né? Faz sentido? Nossa, total. Fiquei até sem palavras aqui ouvindo você falar, porque faz todo sentido, né? E é disruptivo, né, Thelma? Acho que é por isso que você faz tanto sucesso, assim, porque a gente ouve uma coisa tão hoje em dia que, como as crianças estão muito nessa coisa solta de internet e eu sou contra isso, tá? Eu queria ouvir a tua opinião. Aqui sobre isso. Então, assim, como tem um liberalismo maior, né? Então tem uma onda aí de uma galera dizendo que não, a gente tem que ser super rígido, tem que voltar ali com o pulso firme, né? Com a educação mais rígida. Nem um extremo, nem outro. Então fala, o que você tem a dizer pra gente? Eu acho, às vezes eu fico me perguntando, será que as pessoas acham que na minha casa, como é que é? Só, né? Cada um faz o que quer? Gente, não. Minha casa é um lar organizado, as pessoas têm disciplina, inclusive meus filhos. Eu moro num país onde 1 minuto de atraso você já perde o ônibus da escola, 1 minuto de atraso você já não entra na escola. As coisas realmente funcionam. Mesmo a minha filha, por exemplo, com 3 aninhos, já ajudava a limpar a mesinha da escola. Que lindo. Cada semana era uma criancinha que fazia. É um outro sistema. E que eu gosto muito disso nos Estados Unidos. Eu acho que o Brasil também deveria evoluir, né, para isso. Então, essa coisa de, meu filho faz o que quer, dorme a hora que quer. Um monte de mãe fala para mim, meu filho tá dormindo super tarde por causa das telas. Tá, então você tem que tirar a tela. O que eu faço para ele sair do celular? Você tira o celular. Não é ele que vai falar, mamãe, não quero, toma, cansei. A criança não faz isso. Isso gera um vício, né? Uma produção enorme de dopamina. Sim. Então, é o pai e a mãe que vai falar, não, olha só, você vai usar 2 horas por dia, 1h30 por dia. Como que você quer dividir isso, filho? Você prefere meia hora de manhã, meia hora depois do almoço? A gente tem essa flexibilidade para você. Mas o limite é 2 horas. Por quê? Você precisa estudar, você tem esporte para fazer, não é? Você tem coisas para fazer. Tem criança, Ana, ficando 6, 7, 8 horas por dia na tela. Aí é uma epidemia de atraso de fala, de crianças agressivas, de criança que não quer dormir, de criança que acorda a noite inteira com insônia. Porque o vício em telas, ele impacta muito o comportamento da criança. Até do adulto, né? Total. E às vezes até a criança que está fazendo esse uso abusivo e com alteração de comportamento, aí começa a fazer birra ou começa a ser agressiva, a criança tá com um comportamento ruim e a mãe, o pai, acabam que dão o celular, dão a tela, o iPad, enfim, para a criança, o tablet, para a criança sossegar. Então vira uma moeda... Isso. Vira uma moeda de troca. Na verdade, eu falo que as telas viraram a chupeta moderna. A chupeta, exatamente. Porque a criança chorou, se frustrou, toma a tela. Mas, gente, isso é um tiro no pé. Porque como é que essa criança vai aprender a lidar com o que ela sente? Não tem ninguém ensinando ela a se autorregular. E para a gente aprender a se autorregular, a gente precisa de alguém que corregule com a gente antes. Que é o quê? O processo do adulto calmo me ajudar a me acalmar. Não é um adulto que tem um cérebro maduro? A criança ainda não tem. Então, o adulto ajuda essa criança a se acalmar. Esse processo chama corregulação. É como se o adulto emprestasse o cérebro dele para a criança. Quando eu dou a tela, o que eu estou fazendo? Eu não estou permitindo que essa criança desenvolva essa habilidade de lidar com o que ela sente.
Mas aí o pai e a mãe ficam calmos naquela hora. Mas e a consequência a longo prazo? De uma criança que não sabe lidar com as emoções, que vai ficar agressiva, que não consegue socializar, que não consegue explicar o que sente, que não consegue nomear o que sente. Fora o vício, que tem crianças se tornando violentas mesmo por conta do vício, né? É uma abstinência, você tira a tela, a criança entra em abstinência. Aqueles vídeos que a gente assiste da pessoa ter um chilique, querer quebrar tudo, querer exatamente. Quebrar, E então é nosso papel colocar esse limite. Isso dá trabalho. Por quê? Você vai ter que estar disponível emocionalmente para se conectar com essa criança. E aí? Os pais estão disponíveis emocionalmente? Porque estar disponível emocionalmente não tem nada a ver com estar fisicamente presente. Você pode estar aqui, seu filho está ali, você ficou o dia inteiro, ele lá no celular, você aqui. Você se conectou com ele? Não. Existe presença emocional? Não. E nós precisamos de conexão assim, ó, Ana, olho no olho, toque. O ser humano precisa disso. E hoje em dia a gente tem cada vez menos, Cada vez menos. Cada vez menos. E a criança precisa muito de toque, de colo. Não vai ficar mimado. Ninguém fica mimado por causa de colo, gente. É outra coisa, né? Que as pessoas acham que não pode amar o filho por medo de deixar ele mimado. Não é amar que deixa uma criança mimada. Isso que os pais fazem deixa mimado. Chorou? Toma aqui o brinquedinho. Né? Se frustrou? Não, toma a tela. Isso é deixar mimado. Mimado é aquela criança que não consegue lidar com a própria frustração, porque o pai não aguenta a frustração do filho. Meus filhos se frustram bastante, mas com o meu apoio. Estou lá do lado para ajudá-los a passar pela frustração. E é isso que constrói resiliência, é isso que constrói tantas habilidades importantes, porque ele não está lá. Não, vai para o canto chorar sozinho, vai ficar de castigo. Não. Ele se frustra, ele não gosta do limite, mas foi um limite respeitoso, foi combinado, foi avisado. Ele tem o direito de achar ruim. E eu também tenho o direito de manter o meu limite mesmo assim. Entende? Porque eu não sou adulta. Então, olha só, eu boto um limite, a criança se frustra, ela tem o direito, tá tudo bem. Ah, mas meu filho chora. Chora, faz parte. Mas vem cá, filho, mamãe tá aqui. Olha só, hoje você não vai poder fazer isso, mas você pode fazer amanhã, ou daqui a um mês, né? E você vai trabalhando, essa criança vai crescendo de forma saudável, entendendo que existe o não, entendendo que ela não pode tudo, entendendo que tem hora para usar o celular, que tem hora para estudar, que tem hora para fazer esporte. Perfeito. Ô, Thelma, a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravação, né, sobre a intersecção dos nossos assuntos, né? Eu trabalhando com burnout e você com mães muitas vezes esgotadas, né? O esgotamento parental, né? Da maternidade e tal. E você me disse que você já teve nas duas situações, né? Você já teve o burnout, que é realmente relacionado ao esgotamento do trabalho, e você também já teve esse esgotamento materno, né? Paternal. Você sentiu diferença de sintomas quando era do trabalho? Quer dizer, quando era aquele esgotamento de que, meu Deus, essa profissão, eu quero fazer outra coisa, eu não aguento mais, eu quero renascer. E quando foi do trabalho, da maternidade? Existe uma diferença grande, que é assim. O trabalho, você pede férias e fala, ok, eu volto quando eu melhorar. Como é que você tira férias dos filhos? O trabalho, como mãe, não para nunca. Então, você não tem a oportunidade da recuperação como você teria de descansar, por exemplo, de um emprego. Então, você precisa buscar formas de se cuidar, né? Isso que foi desafiador quando eu tive esse esgotamento, quando a gente mudou para os Estados Unidos. E eu precisei muito do apoio do meu esposo, né? E tem pessoas que não têm um esposo para apoiar. Então, você vai ter que buscar em alguém, numa amiga, numa vizinha, num psicólogo. Alguém vai ter que te ajudar. Porque sozinho é muito difícil. Ou num livro, ou num curso, você tem que buscar ajuda, né? Na Thelma, a gente precisa achar uma forma de dividir essa dor e de encontrar um caminho, né? De buscar, porque fica muito pesado. E quando você entra nesse estágio, né, um dos últimos estágios do esgotamento parental, a mãe, normalmente, porque é difícil ouvir falar que um pai está com esgotamento parental, né? É triste realidade, mas normalmente é a mãe... Eu devia chamar esgotamento maternal. Uma das últimas etapas, né, do esgotamento é justamente quando ela começa a ficar com ideação suicida. O desespero é tanto que ela fala, meu Deus, eu preciso fugir, eu preciso acabar com essa dor. Então ela começa
a pensar em suicídio. Aliás, existe muitas que acabam realmente tirando a própria vida, né? Muitos casos, Então, tanto de infelizmente, a mãe que até comete o infanticídio, que mata o seu filho, infelizmente, no desespero. E claro que a maioria dos casos existe só ali o desejo, a intenção, mas é um pensamento que passa rápido, mas infelizmente algumas cometem, principalmente no puerpério, mas às vezes com crianças pequenas ou maus tratos de uma violência absurda que a gente infelizmente vê sim, comumente aí na televisão, e a gente sabe que isso acontece muito mais do que é divulgado, né? exatamente. A mãe, passa pela cabeça da mãe tanto a heteroagressão, né? A agressão contra o filho, os filhos, e contra também a própria vida, e pensando realmente em cometer o suicídio, né? Então, e isso é muito sério porque você vê que é uma questão de saúde mental. As mães precisam desse apoio. Nós precisamos desse conhecimento. A educação neuroconsciente, ela trabalha na base da saúde mental do ser humano, que é desde a infância, né? Hoje as ciências, muitos estudos mostram, Ana, que a gente começa a preparar para ser pai e mãe, tipo, lá na infância. O tipo de apego seguro ou inseguro que você teve com seu pai, com a sua mãe, né? Principalmente com a mãe nos 3 primeiros anos de vida, impacta a forma com que você vai maternar o seu filho. Uhum. Então, se você teve um apego inseguro com uma mãe que não te deu colo, que não cuidou de você, que não conseguiu te amar como você precisava, a chance de você repetir esse padrão com seu filho é muito grande. Então, muitas dessas mães que chegam nesse ponto, quando você vai olhar o histórico de vida delas, elas vêm de lares disfuncionais. Vêm de lares com traumas, com muitas experiências adversas. Uhum. Então, você vê como é que a infância é importante? Uma pessoa que recebeu amor, que teve um apego seguro, que se sentiu amada, acolhida, ela tende a se relacionar melhor consigo e com o outro. Uhum. Ela tende a tolerar mais ao estresse. Né? Ela não é aquela pessoa que tudo ela explode. Então, ela consegue se autorregular. Ela consegue ter mais calma, mais paciência. Uhum. Então, a saúde da mãe é essencial para uma sociedade mais harmoniosa. Porque se a mãe não está bem, como é que ela vai dar uma educação neuroconsciente para esse filho? Uhum. Né? Ela não consegue. Uhum. Então, a educação neuroconsciente eu falo que é para o adulto. Não é para a criança. É para o adulto se entender. Para ele conseguir olhar para aquele lugar de dor e falar, puxa vida, deixa eu como adulto cuidar disso. Porque não vai vir ninguém te salvar desse lugar. Né? Perfeito. Então começa com essa jornada eu falo que é um tripé da educação neuroconsciente, que é a tomada de consciência. Eu tomo consciência, puxa vida, eu preciso mudar, que foi esse dia, né, que eu falei com meu marido, ou eu aprendo algo que eu não sei. Daqui não sai mais. Aquele dia foi um raio de consciência, assim, que me atingiu, né. Só isso não basta. Eu preciso seguir e buscar, puxa, por que eu tô agindo assim? Você concorda que se eu não entender por que eu tô agindo assim também, não vai ter muita mudança? É a raiz do comportamento. E aí é o segundo pilar, que é o autoconhecimento. Só que só a tomada de consciência e o autoconhecimento também não bastam. Porque você concorda que eu tenho que aprender uma nova forma de agir que eu ainda não sei? O nosso cérebro, ele segue por caminhos neurais. Então, ele já tem as rotas automáticas, certo? Sim. Para eu construir uma nova rota, um novo caminho neural, eu tenho que treinar uma habilidade que eu ainda não tenho. E normalmente a gente não aprende isso sozinho. E aí vem o terceiro pilar, que é o conhecimento. Por isso que eu falo, gente, busquem conhecimento para se reeducar, melhor educar. E hoje conhecimento a gente tem muito disponível aí por conta da internet, né? A gente usa a internet para tanta bobagem, a gente tem que começar a usar a internet... Tem que praticar, né, Ana? Põe em prática. Claro. Porque só saber e não fazer também... Sim. Sim, senão você vira aquela pessoa que compra 1 milhão de cursos e não executa, não faz nenhum, né? É colecionador de senhas. Adorei. Colecionador de senhas. Né? Adorei. E tem umas pessoas que te procuram, você identifica sinais, além de perguntas pontuais, né? Puxa, meu filho está fazendo birra, eu quero que ele coma melhor, eu quero que ele se comporte melhor, eu quero que ele vá melhor na escola, que ele pare de responder mal para as pessoas. Além disso, você identifica mães esgotadas?
Sim, encaminho, né? Encaminho para psicólogos, para psiquiatras. Aliás, você trata, né? Sim, sim. Esgotamento também. Sim, de esgotamento mental. Começar a te indicar, Ana. Obrigada, querida. Uma coisa que eu faço muito é não invadir a área dos meus colegas, né? Então, eu não falo de transtornos, né? Transtornos não cabe a mim falar. Então, eu encaminho para um neuro, né? Para um psiquiatra, exatamente. Psicólogo, legal. Então, eu faço muito essas indicações e as pessoas confiam bastante em mim. Então, eu escuto muitas histórias que eu falo, opa, a minha luz acende na hora quando eu vejo risco, né? Risco de depressão, risco de suicídio, risco de algum transtorno. E tem sido uma epidemia. Cada vez maior. Thelma, o que a gente está vivenciando no Brasil, e eu acho que no mundo também, né? É um absurdo, assim, o que a gente tem visto de pessoas que estão disfuncionais, que estão precisando de tratamento, de medicação, se afastando do trabalho, se aposentando enquanto jovens, né? Tem sido, assim, um absurdo. É um ritmo galopante, né? A Organização Mundial de Saúde fala que os transtornos mentais realmente vai ser a nossa próxima pandemia, em tela, né? São grandes responsáveis por isso também. Né? As pessoas não se veem mais, não andam ao ar livre, né? Não vão fazer ginástica ao ar livre, não se encontram. É aniversário, ninguém te liga mais, você recebe um zap, não é? Zap. Então, assim, tudo é um zap, ninguém te liga, você não vê as pessoas, é cada vez mais sozinho, cada vez mais isolado. E você sabe, né? A gente precisa de relacionamentos para ter boa saúde mental, a gente precisa de exercício, a gente precisa de movimento, a gente precisa socializar, nós somos seres sociáveis. A gente precisa um dos outros. Então, hoje eu certifico profissionais, né, para se tornarem orientadores parentais neuroconscientes, e eu deixo muito claro para eles, né, onde está a área de atuação. Eu falo, vocês não são psicólogos, vocês não são terapeutas, vocês são orientadores parentais neuroconscientes. Quando vocês identificarem que esse pai, essa mãe, precisa de um tratamento, precisa de uma ajuda, né, de um profissional médico, de um psicólogo, você encaminha. Como que funciona essa certificação, Thelma? Porque tem muita gente que me segue que é profissional de saúde. Então eu queria que você explicasse como funciona. Os meus alunos, a grande maioria, são psicólogos, são pediatras, são pedagogos, são pessoas que estão na linha de frente com a infância, mas assim como eu, né, também sou profissional de saúde, não tiveram esse conhecimento na faculdade. Porque acho que ninguém tem, né? Além de ser um conhecimento muito novo, não é algo que faz parte, né? Infelizmente, das grades, né, de formação acadêmicas. Então, eles vêm para entender, puxa, como é que eu posso ajudar melhor essa família? Às vezes a criança chega no consultório com um problema de saúde crônico, quando você vai ver o ambiente familiar que está disfuncional, essa criança está ficando doente, mostrando, né, o sofrimento. Então, é muito importante para os profissionais que estão na linha de frente com a infância entender, inclusive, qual é a raiz do comportamento? Por que a criança faz o que faz? Né? Professores, pedagogos. As escolas também são um lugar de muitos conflitos, de muitos desafios, de muito problema e também de muita violência. Com né? certeza. Por falta desse conhecimento. Então a gente tem aí um longo caminho pela frente. A estrada é gigantesca. Nossa Senhora, com certeza, com certeza. E Thelma, hoje eu sei que você tem, né? Você tem as palestras que você faz, você tem os livros, os workshops, enfim, a universidade, né? A certificação. Profissionais. E de tudo isso, assim, qual é aquela atividade onde você acha que o desafio é maior? Assim, porque eu entendo que tudo isso tem uma construção de algo, de um propósito que você vê de mudar mesmo a forma como as pessoas educam, né, os seus filhos. E aonde você acha que está a maior dificuldade, assim, de tudo isso que você faz? Continua sendo com os pais, você acredita? A dificuldade de mostrar para o pai e para a mãe que ele precisa desse conhecimento para poder sair do lugar de dor que ele está. É um desafio tremendo. Eu vejo quanto é mais fácil com os profissionais, porque eles chegam entendendo a importância desse conhecimento. Eles chegam com um nível de consciência altíssimo, porque eles estão, assim como eu, na linha de frente lidando com pais e vendo quão desafiador é lidar com os pais. Porque muitas vezes o pai bota o filho lá na escola e fala, entrega para a professora, resolve aí. Ou então procura um psicólogo para o filho, resolve o meu filho. Sendo que se esse pai e essa mãe não mudar, essa criança não vai ter nenhum resultado. Então a dor desses profissionais é a mesma minha. Que é falar, puxa vida, dedica um tempo para olhar para o seu filho, para entender que é você que precisa mudar.
Então, essa ainda é a maior dificuldade, não só minha, mas de todas as pessoas que estão na linha de frente ali com a educação, com a orientação parental. E isso também tem muito a ver, né, esbarrando aí naquilo que eu falo, com as pessoas que hoje se dedicam muito para o trabalho, têm um foco absurdo no trabalho, né, e deixam muito de lado esse tempo, essa convivência com os filhos. Sério. Olha, cada vez mais, né? A pessoa busca pelo sucesso. Claro, é muito bom ter sucesso, é muito bom crescer profissionalmente. Mas se sua vida é só isso, então não tenham filhos. Se você realmente só quer trabalhar, se você não quer ter trabalho, se você quer ser uma pessoa livre, gente, não tenham filhos. Por quê? Criança precisa de amor. E criança filho precisa de trabalho. afeto. É trabalho pro resto da vida. E como eu falei, nós somos a espécie de mamífero que demora mais tempo para se tornar autônomo, independente. Você vai criar essa criança, ela vai depender de você por muitos anos. Então você tem que ter disponibilidade. Em algum momento do seu dia, o seu filho tem que ser a sua prioridade. Eu trabalho pra caramba, gente. E eu não tenho ajudante em casa. Eu cozinho, arrumo casa e trabalho. Mas em algum momento do meu dia, meus filhos são a minha prioridade. E pro meu marido também. Assim como você coloca uma reunião com prioridade, uma consulta no médico, uma reunião com o seu chefe, o seu filho, em que momento ele está sendo prioridade na sua vida? Porque tem gente que vai, amanhã eu fico com meu filho, amanhã eu fico com meu filho. Passa anos, esse menino cresceu, e aí é muito tarde. Não criou vínculo, não criou conexão, não criou relação mútua de respeito, não criou afeto. Muitos perdem os filhos depois, né? Perde para as drogas, perde para más companhias, perde para a criminalidade. E aí se pergunta, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz, meu Deus? Na verdade, a pergunta é outra. O que você não fez? É desafiador pra caramba, porque pra gente ser um bom pai ou uma boa mãe, a gente vai ter que olhar para além do nosso umbigo. Você vai ter que fazer o que você não gosta. Você também vai ter que se dedicar. Porque é assim que somos. Não nascemos andando, não nascemos falando e dá trabalho pra caramba. Eu acho que o maior desafio da vida humana é educar outro ser humano, não é, Ana? Total. É mais difícil que gerenciar uma empresa, um negócio, né? Então... E como a gente está negligenciando isso, né? Você estava falando e eu tô aqui pensando, e eu vou te falar que eu me considero uma mãe legal, uma mãe bacana. Mas eu estava aqui pensando, na hora que você falou assim, que horas que eu dedico pro meu filho do dia, né? E aí eu fiquei aqui pensando, eu falei, peraí, onde que as minhas filhas estão no meu dia e tal? E eu não tinha pensado nisso dessa forma, mas eu vou começar a pensar, porque tem que ser consciente. Tem. Não tem que ser a hora que sobra. Exato, é uma não escolha. Não tem que ser a hora que você já está exausto, cansado, que você não tem mais tá nada morto, que você já não... Exato. Só tem o pó da rabiola ali. Então, eu considero sempre isso na minha agenda, tipo, bom, tem uma reunião e tal, aí vamos supor, tem uma última reunião do dia, eu falo, nossa, se eu fizer essa reunião, eu não vou ter tempo para os meus filhos. E eu preciso escolher remarcar essa reunião, porque para mim, meus filhos são uma prioridade. E eu sei que quando eu não tenho esse tempo com eles, que já é muito pouco, eles ficam o dia inteiro na escola, eu fico fazendo minhas coisas, a minha família começa a entrar em desarmonia. Porque uma criança desabastecida, ela começa a ficar mais desafiadora, o comportamento dela muda. Né? Você vê que o irmão começa a brigar muito com o outro. Eles estão dando sinais. Então, eu invisto. Isso é investimento, na verdade. Sim. E não só com os meus filhos, o meu marido também. Sim, sim. Quanto está cuidando do seu casamento? Porque os casamentos acabam, né? Rotina. É igual uma planta, gente. Ela tem que ser aguada. E aí é isso, dá as prioridades. Você pode, né, ter muito sucesso no seu trabalho e dar tudo de melhor para o seu filho. Mas nada vai compensar a sua ausência. Porque tudo que esse filho queria era a sua atenção. Você pode dar milhões para ele. Se ele não tiver tido a sua atenção não valeu a pena. Que a gente não compra a atenção de ninguém, ela é gratuita. Né? Uau. Caramba. Fiquei agora sem palavras de novo, Thelma. Nossa, isso é muito, muito forte o que você falou. É isso, a gente trabalha pra caramba pra dar tudo. Mas o mais importante e ele só quer, e o tudo não é o que ele quer. E o que ele precisa, o que ele quer não é tudo, ele quer atenção. Eu até postei isso no meu Instagram, onde a gente ficou, meu Deus do céu. Que é assim, um menino pediu pro pai, eu queria $20 ou 30, uma coisa assim. Eu não vou lembrar direitinho, tá? Mas é mais ou menos isso.
E o pai falou assim, pra que você quer esse dinheiro? Ele estava esperando o pai chegar do trabalho, né? Eu tô precisando dele. Ele, mas você só vem falar comigo para me pedir dinheiro e não sei o quê. Já deu uma bronca no menino, ele saiu cabisbaixo, fechou a porta do quarto. E aí o pai falou, nossa, acho que eu fui muito duro com ele. Esse pai foi lá, falou, oi filho, desculpa, eu fui muito duro com você. Para que você queria aquele dinheiro? Ele falou assim, pai, quanto custa a sua hora de trabalho? O pai falou, a minha hora de trabalho é $50. Ele falou, pois é, eu queria aquele dinheiro para inteirar. Eu queria comprar uma hora sua para você vir jantar mais cedo comigo. Pra você vir mais cedo para casa jantar comigo. Olha só. Deu um gelo no coração. Não é dolorida essa historinha, né? Então, assim, é pra gente parar e refletir. Então, quantas crianças estão desesperadas por um momento com o pai e nunca tem, né? Porque, não, agora eu tô ocupado, agora eu tô no telefone, agora eu tenho uma reunião. Quer dizer, tudo é mais importante do que criar um momento feliz, uma memória feliz com os filhos, né? O meu filho adora peixinho, ele tem um aquário. E você sabe que eu percebo, ele criou algo tão lindo e é tão nosso, que é assim, ele vai todo dia à noite antes de dormir e fala, mamãe, vamos dar comida pro peixe? Falo, vamos. Aí ele põe e a gente fica nós dois assim, olhando os peixinhos comendo Eles no aquário. comendo. E hoje eu tô aqui e ele me ligou de vídeo, mamãe, eu queria dar comida pros peixes, você quer ver? Eu falei, gente, que coisa que mais legal linda. você participando desse momento. Porque para ele virou uma memória afetiva, entendeu? Tipo, dar comidinha ali pro peixe. A mamãe faz isso comigo, ela gosta de ver. E na verdade eu faço porque eu sei que é importante aquele momento, que é algo que ele gosta. Eu mostrar interesse por algo que ele gosta. Sim. E não é assim que a gente se sente amado, Ana? Total. Quando alguém demonstra que se interessa pelo que é importante para você, seja o seu marido, sua mãe, uma amiga... Todo mundo quer se sentir visto, querido, né? Então, isso são pequenas memórias que você leva para o resto da vida. Ele vai ter 70 anos e vai falar, puxa, eu lembro quando minha mãe ficava vendo peixinho pondo comida pro peixinho até ela no Brasil e eu nos Estados Unidos, entendeu? né? Então, é esse tipo de memórias, né? Que vai construindo o amor dentro de nós, né? Memórias felizes. Nossa, que maravilha. Nossa, Thelma, o que você fala devia ser... as pessoas ficarem repetindo, assim, ficar com uma música no ouvido do mundo todo, assim, né? Todo mundo tinha que te conhecer. Obrigada, mas eu sei que muita gente já te conhece, mas mulher, essa tua voz tinha que chegar no planeta. Eu trabalho para isso. Enquanto eu tiver vida, eu espero ter forças para continuar, porque transforma mesmo. Não transformou só a minha vida, né? Transforma a vida dos meus alunos, dos meus leitores. Então, que seja replicado, né? Que vocês possam também me ajudar a levar esse conhecimento cada vez mais longe. Com certeza, Thelma. Nossa, muito obrigada pela tua vinda aqui. Olha, que aula de... Que bom que você gostou e que fez sentido, né? De criação, de relacionamentos, de vida. Muito obrigada pelo teu tempo. Eu sei que você tem uma agenda super, né, disputada e você pegou um baita trânsito para chegar aqui. Nossa, foi uma honra gigantesca. Mas eu sabia que ia ser ótimo. Eu adoro esse assunto, adoro falar né, essa sua linha que você segue aí na Neuro também é muito legal. Que, aliás, parabéns também, né? Não conheço ninguém que está fazendo isso no Brasil. Acho que só você, né? Eu acho que quase não tem. Agora eu vou estudar psiquiatria para ampliar um pouquinho, né? Tô bem feliz. Desejo muito sucesso também. Obrigada, minha linda. Obrigada. Prazer enorme ter feito essa conexão. Hoje, pessoalmente, a gente está se conhecendo e foi um prazer. E quer deixar mais um último recado, Thelma? Uma mensagem para as pessoas que te amam, que te seguem, para aquelas minhas amigas que estão dando pulo deste tamanho por saber que você está aqui. Quero agradecer a confiança de vocês. Para mim é um prazer enorme ter tantas pessoas junto comigo nessa jornada. Realmente é uma jornada de transformação de dentro para fora. E para quem ainda não conhece o meu trabalho, tira um tempo para ler, para se dedicar, né? Para você olhar para a tua própria infância e poder ser um pai e uma mãe melhor para o seu filho. Porque você pode ter certeza que esse vai ser o melhor investimento da sua vida. Às vezes a gente pensa, vou comprar uma casa, né, vamos morar fora. Você pode ter tudo isso também, mas nada vai valer a pena se a sua família tiver sido uma família destruída, né? Se os seus filhos não tiverem tido memórias com você, momentos felizes, que no fim é isso que a gente leva para a vida, né?
Com certeza, Thelma, com certeza, minha querida, muito obrigada, muito obrigada. As pessoas te encontram no Instagram, que a gente vai deixar aqui marcado. O seu livro, o que está hoje, todos eles estão, as pessoas encontram na Amazon. Na Amazon, no mundo inteiro. Então, se você estiver assistindo no Japão, vende no Japão. Ótimo. Na Europa, vende os livros físicos também, você pode receber na sua casa, na Amazon Internacional. E vende esses 12 que eu fiz com a Amazon, são todos na versão Kindle. Então, ótimo. E tem inglês também, eu tenho pessoas que moram fora, casaram com americano, então os 2 livros físicos têm em inglês e tem também espanhol e português. Uau, essa mulher é chique demais, meu Deus, obrigada, querida. Não tem desculpa, né? Vamos estudar e aprender. Não tem desculpa, obrigada. Eu tenho certeza que você amou, que você deve estar também de queixo caído, assim como eu. Então não perde tempo, já compartilha esse vídeo com todo mundo que pode se interessar. Deixa aqui o seu like, deixa os seus comentários, a gente precisa que essa mensagem da Thelma chegue na maior quantidade de pessoas, porque a gente só muda o nosso mundo, o nosso país, as nossas relações com educação. E o que a Thelma faz, ninguém faz, por isso que eu sou fã da Thelma Abrão. Obrigada, minha querida. Obrigada, o prazer foi meu. Beijo, até a próxima semana.